Olá, meu nome é José Sérgio Carvalho e eu sou professor de Filosofia da Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O que eu queria propor a vocês nesse nosso rápido encontro virtual é um breve passeio pelas discussões que os filósofos da Grécia Antiga tinham sobre o tema que nos reúne, que é a possibilidade da formação moral dos nossos alunos, né? Da formação ética, como eles chamavam da formação para a virtude, né? E por que esse passeio tão longe da gente em termos temporais, né? Nós estamos aí, vamos recuar a 2.500 anos. Em parte porque nós temos esta noção, esta ideia de que o problema da formação moral nas escolas é um problema relativamente recente, né? Como se ele fosse mais uma das novidades escolares, né? Por exemplo, a educação para a alimentação é hoje uma novidade, né? Os nossos pais, os nossos avós não esperavam que a escola tivesse algum papel na formação dos hábitos alimentares. E hoje se espera que ela tenha, né? Então, seria a formação ética, tal como dizem, também um problema novo para a escola, né? Ou seja, será que essa coisa que a gente ouve que antigamente os professores só se ocupavam em dar aula de matemática, geografia, história, português, seja lá o que for, e que hoje eles têm novas incumbências, dentre elas a formação ética, né? Então, a primeira coisa que eu queria apontar é que isso não é verdadeiro, né? Então, para justificar a minha ideia de que não estamos diante de nenhuma novidade educacional, na ideia de que a escola, o professor tem que se comprometer com uma formação ética, eu vou ler para vocês o trechinho de um livro que foi escrito há cerca de 2.500 anos, que é o livro A Política, de Aristóteles. No livro oitavo, A Política, diga-se de passagem, é um curso que Aristóteles deu aos seus alunos no liceu. E que no seu livro oitavo justamente se voltava para o problema da educação e mais especificamente sobre o problema de como uma educação pode e deve se vincular à formação ética desses cidadãos, tá? Então eu vou lá para o texto, a gente vai comentar esse texto, né? Então, diz nesse livro Aristóteles o seguinte: os homens tornam-se bons e virtuosos. A palavra virtuose, né, que existe muito em português, significa excelência, né? Em geral uma excelência técnica, quando você diz, por exemplo, que um pianista é um virtuose do instrumento, né? Mas para os gregos queria dizer sobretudo a excelência ética, né? Então os homens tornam-se virtuosos para Aristóteles de acordo com 3 fatores: natureza, hábito e razão. Só explicar para vocês que natureza não é no mesmo sentido que a gente, né? Aristóteles não crê que nós nasçamos bons como nós nascemos com os olhos verdes, né? A natureza significa o caráter daquele indivíduo, tal como a gente fala, por exemplo, que uma pessoa é mais tímida, né, por sua natureza. Sua natureza é de uma pessoa mais tímida ou mais extrovertida, né? Então nós teríamos uma certa natureza para a qual nós tendemos e que nós precisamos estar em equilíbrio. O segundo fator, hábito, né, que também não pensem vocês que Aristóteles aqui se refira à ideia de um reflexo condicionado, né, como nós temos hoje, como eu digo, eu tenho por hábito roer as unhas, né? Hábito, a palavra grega ethos, da onde vem ética, quer dizer um modo de vida, algo que eu tenho uma disposição a fazer sempre, né? E a razão, também não entendo no sentido moderno, razão é logos, que é uma palavra para razão, discurso, fala, essa capacidade que o homem tem de pensar, argumentar e decidir racionalmente as coisas, né? Portanto, a gente se torna virtuoso por esses 3 fatores, pela nossa natureza, pelo hábito e pela razão. Continua Aristóteles. A razão e a inteligência são os fins da nossa natureza, ou seja, para onde nós tendemos a nos desenvolver. Por isso é necessário preparar-lhes a formação e o cultivo dos hábitos. Portanto, a ética é um problema a ser formado, né? Quer dizer, nós precisamos formar para a ética, né, diz Aristóteles. Já se disse de que natureza devem ser os futuros cidadãos, o resto é obra da educação. E veja, ele ainda reforça essa ideia dizendo, realmente toda arte e educação esforçam-se por completar o que falta à natureza, né? Ou seja, a natureza nos dá, por exemplo, um aparelho digestivo, mas é a educação, a formação que nos traz uma cultura culinária, né? Por exemplo, nós comemos carne de vaca, mas não carne de cachorro ou de macaco, né? Isso significa que nós somos formados para certos hábitos alimentares, certo? Que complementam aquilo que nos é dado pela natureza, um sistema digestivo. E para Aristóteles é o mesmo, né? A natureza pode nos dar certos traços, mas nós somos formados para a virtude, né? E ele continua lá: ninguém porá em dúvida que ao legislador incumbe, sobretudo, o cuidado da educação, pois o costume, o ethos, o modo de vida adequado a cada constituição só é defendê-lo e, no começo, fundá-lo também. Por quê? Porque Aristóteles diz que uma sociedade democrática forma cidadãos democráticos. E, ao mesmo tempo, uma formação democrática aperfeiçoa uma sociedade democrática. Essa é a ideia fundamental dele, né? E, por último, o que mais nos interessa, é claro, então, diz Aristóteles, que compete às leis regular a educação e torná-la pública. O termo aqui é politikos, significa
colocar a educação a serviço do bem comum, que é a cidade, né? A polis é vista, né, uma comunidade política, diferentemente da nossa cidade, né, onde não se pode falar em estrito senso de comunidade. A polis é uma comunidade política que tem os seus interesses comuns e cabe à educação formar pessoas para lutar por esses interesses comuns. Ora, isso é um texto de 2.500 anos, e ele está aqui simplesmente para nos dizer a preocupação da vinculação entre educação e formação ética não é nenhuma novidade do discurso escolar. Ao contrário, ela pertence a toda a tradição filosófica que discute o problema da formação escolar. Agora, é importante a gente ter em mente o seguinte: Aristóteles não era uma voz isolada na Grécia clássica a se perguntar sobre a formação ética do cidadão e da pessoa. Ao contrário, esse era um tema absolutamente recorrente em toda a sociedade grega. Ele é objeto, por exemplo, de tragédias gregas que discutem sobre as virtudes políticas e as virtudes pessoais, privadas. Ele é objeto de grandes poemas, como os de Píndaro. Ele é objeto das discussões públicas da Ágora, né? Ele é, portanto, um problema de alta relevância pública na Grécia Antiga. E é interessante, né, e ele sempre perguntava o seguinte: é possível formar o cidadão virtuoso, o cidadão que tem virtude? O termo grego era areté, que foi traduzido em latim por virtu, né, da onde vem a palavra virtual, né, potencial, que pode ser, da onde vem a palavra viril, força, potência, né? Então, essa virtude pode ser ensinada. Isso era uma polêmica enorme na sociedade grega, assim como a nossa, né? Quando a gente fala filho de peixe, peixinho é, a gente está supondo que esta virtude, a virtude moral, não pode ser ensinada. Ela é herdada, tal como as cor dos nossos olhos, né? Enfim, de qualquer maneira, esse era um debate intenso na Grécia clássica. E interessante pontuar, não o era 300 ou 400 anos antes de Aristóteles, né? Por quê? Porque eles tinham absoluta certeza, né, em relação a essa pergunta: a virtude pode ser ensinada? E a certeza deles era que não, a virtude não pode ser ensinada, né? Vamos ao próximo slide. Este é um protótipo de um grande guerreiro grego, né? Para os gregos da Grécia homérica, por exemplo, né, a excelência do guerreiro, a areté desse guerreiro bom, belo, a sua coragem, o seu vigor físico, a nobreza do seu caráter, não era nunca concebida como fruto direto de esforços educativos. Ao contrário, né, quer dizer, como é que eu explico a areté, a excelência de um guerreiro como Aquiles? Ora, ou ele é filho de um nobre guerreiro, ou ele foi escolhido pelos deuses para que pudesse ser tão nobre e tão forte guerreiro, né, que era o caso do Aquiles. Certo? Portanto, a excelência moral, a areté, nada tinha a ver com os esforços educativos humanos. Ela era ou algo herdado, né, porque sou filho de nobre guerreiro, serei um nobre guerreiro, ou uma escolha dos deuses. Né? Portanto, fora do campo da educação. Quando que começa a haver uma preocupação com essa ideia de é possível educar todo mundo? Isso só ocorrerá na Grécia quando a sociedade grega passa a se democratizar. Ou seja, quando a polis deixa de ser um assunto a ser resolvido por 12, 10, 12, 15 famílias nobres e passa a ser um assunto comum a todos os cidadãos, né? Quando todos conquistam a isonomia, a igualdade política em face da lei, a questão da formação de todos para a cidadania passa a ser urgente e passa a ser debate. Isso é interessante porque o mesmo acontece no Brasil. Enquanto a escola pública brasileira, né, às vezes aquela que a gente tem saudade, a boa escola pública de antigamente, que era uma escola extremamente restrita, né, que no estado de São Paulo não atingia sequer 15% da população no ginásio, na hoje quinta série, o problema da formação ética não se colocava com tanta premência como hoje. Ela se coloca hoje como um grande debate, simplesmente porque hoje, tal como na polis, nós temos todos dentro da escola. Então, o problema ganha um tamanho, uma relevância que até então não tinha, certo? Então, justamente por isso que eu vou sugerir que nós voltemos à Grécia e entendemos como se deu esse debate, quem eram os personagens e o que se debatia, né, acerca dessa questão. Podemos formar moralmente os cidadãos? Ora, é claro que se nós falamos do debate da Grécia clássica sobre a possibilidade da formação moral, a figura necessária é Sócrates. Sócrates que aparece em vários diálogos, como no Protágoras, fazendo esta pergunta: a virtude, essa areté, a excelência do cidadão, pode ou não ser ensinada? Em geral, debatendo o assunto, né, com os sofistas, que diziam ensinar esta virtude. O que nos leva, por vezes, a crer que Sócrates era uma das pessoas que não acreditava que a virtude poderia ser ensinada. Né? Assim, ele aparece, por exemplo, com muito ceticismo em relação a Protágoras, que diz ensinar as virtudes. Né? E ele fala, mas isso pode ser ensinado? O que, por vezes, pode nos levar à interpretação que Sócrates não acreditava na possibilidade da virtude. Eu queria dar uma versão diferente. Né? Eu vou recortar para vocês um trechinho do texto A Defesa de Sócrates, ou A Apologia de Sócrates,
que é o texto da defesa que ele apresenta em face do Tribunal Popular, que o condenou à morte, por corrupção da juventude, acerca disto, né, da sua tarefa, do seu empenho na formação moral. Okay? Então diz ele, num determinado momento dessa defesa, o seguinte: outra coisa não faço, diz Sócrates, senão andar por aí persuadindo-vos, moços e velhos, a não cuidar tão aferradamente do corpo e das riquezas, como de melhorar o mais possível a alma, a psique, não é a alma cristã, né? Dizendo-vos que dos haveres, né, dos bens materiais, não vem a virtude para os homens, mas da virtude vem os haveres e todos os outros bens particulares e públicos. Continua Sócrates: não é conforme a natureza do homem que tenha negligenciado todos os meus interesses, sofrendo há tantos anos a consequência desse abandono do que é meu. Importante dizer, Sócrates era um homem pobre, né? É isso que ele está se referindo, né? Eu me dediquei à polis e não acumulei bens, né? E ele, por quê? É isso, ele diz: para me ocupar do que diz respeito a vós, dirigindo-me sem cessar a cada um em particular, como um pai ou um irmão mais velho, para o persuadir a cuidar da virtude. E a pergunta é a seguinte: como que alguém que dedicou toda a sua vida, e mesmo a morte, a persuadir os outros, a cuidar da virtude, né, e não simplesmente dos seus bens, da sua própria vida, do que é o que os gregos chamavam do idion, né, o que é próprio a mim, de onde vem a palavra idiota, né? Idiotes, em grego, significa aquele que só cuida da própria vida. Né? E Sócrates, ao contrário, dedica a sua vida a Atenas para que cada um cuide da virtude no âmbito público ou privado. Como que alguém que dedica a vida, e eu diria até a morte a isso, pode não acreditar que a virtude pode ser aprendida e que a presença de um mestre pode ser relevante? Quer dizer, por que Sócrates faz essa pergunta tão radical? Pode ser ensinada a virtude? Né? Eu tenho uma hipótese retirada de um outro trecho desse mesmo diálogo. Vamos a ele, então. Diz Sócrates, num determinado momento, o seguinte: ele estava sendo acusado de corromper a juventude. Ele fala: bom, se eu corrompo a juventude, vocês sabem o que é bom para a juventude. Então veio esse seguinte diálogo: Callias, se teus filhos fossem potros ou garrotes, saberíamos a quem ajustar como treinador para lhes aprimorar as qualidades adequadas. Seria um adestrador de cavalos ou um lavador. Como, porém, eles são homens, quem pensas em tomar como treinador? E olha a pergunta: quem é mestre nas qualidades de homem e de cidadão? Suponho que pensasses nisto por teres filhos. Existe algum ou não existe? E Callias inocentemente lhe responde: existe sim. Quem é? Tornei eu. De onde é? Quanto cobra? Ei, Vênus, Sócrates, de paros, respondeu ele, por 5 minas, que era muito dinheiro. Sócrates, então, com aquela ironia mordaz, lhe responde: fiquei então com inveja desse Eveno, se é que é senhor dessa arte e a leciona a tão bom preço. 5 minas está barato, se ele souber quais são as qualidades do homem. Me parece que esse é o ponto que Sócrates quer chamar a atenção. Gravíssimo. Se a formação ética é possível, quem tem o direito a formar? Né? Então, eu fui licenciado em filosofia. Eu me sinto no direito de dar aula de filosofia. Quem é licenciado em solidariedade? Quem poderia ser professor de caridade? Ou quem poderia ser mestre de justiça? Há uma licenciatura em justiça? Daria para a gente colocar terça-feira, 5ª aula, justiça. Sexta-feira, 2ª aula, solidariedade? Ou isso nos soa absurdo? Esse é o ponto que Sócrates quer chegar. Quem é um mestre nas qualidades de homem ou de cidadão? Por outro lado, como que nós, professores, podemos renunciar a formar os nossos alunos em direção das virtudes públicas e das virtudes privadas? Vocês percebem que, então, o nosso grande problema emerge em Sócrates com muita força. Né? Quem é esse mestre? E me parece que a melhor resposta dada a esse dilema é exatamente a do seu adversário Protágoras. Né? Então vamos a ela. Diz Protágoras o seguinte: desde que a criança compreende o que lhe diz, a mãe, a ama, o preceptor e o próprio pai conjugam esforços para que o menino se desenvolva da melhor maneira possível. Toda palavra, todo ato lhes enseja ensinar o que é justo, o que é honesto, o que é vergonhoso, o que pode e o que não pode ser feito. Depois o enviam para a escola e recomendam aos professores que cuidem com mais rigor dos costumes do menino do que do aprendizado das letras e da cítara. Não te dá conta, Sócrates, de que todo mundo é professor de virtude na medida de suas forças. Por isso imaginas que não há professores. Do mesmo modo, se perguntasses onde estão os professores de grego coloquial, não encontrarias um só. Fica claro que qual é o ponto que Protágoras quer levantar? É essa ideia de que a ética não é, tal como a matemática, uma disciplina especializada. Não há sentido imaginar que, por exemplo, um professor titular de ética e filosofia política seja uma pessoa mais ética do que um analfabeto, ou menos. Ou seja,
A ética, os valores que guiam as nossas condutas, são práticas sociais, que nós herdamos de todo o nosso entorno social. Isso tem duas grandes repercussões para a escola. O primeiro é reconhecer que a formação ética dos nossos alunos conta necessariamente com a participação de professores e da instituição escolar, mas não se esgota nela. As igrejas, a televisão, a família, todo o entorno social influencia na formação ética. Por outro lado, dentro do próprio ambiente escolar, o que nos fica claro, segundo a visão de Protágoras, é que ocupar-se da formação ética dos alunos é uma tarefa comum a todos aqueles que trabalham na escola, a todos os professores, às merendeiras, aos porteiros, ao diretor. Ou seja, isso não é uma tarefa que deva ser alocada, né, na grade curricular, como é, por exemplo, a matemática, a história ou a redação. Né? Não é uma capacidade ou uma habilidade, é um jeito de lidar com a vida, pelo qual todos somos igualmente responsáveis para Protágoras. A segunda grande pergunta que viria dessa afirmação de Protágoras é: então a escola não tem um papel muito especial? E nós veremos que não. Protágoras percebe que as práticas escolares dos professores e os conteúdos das escolas têm algo importante a dizer para nós na formação ética. Né? Vamos então a um outro trecho dessa fala. Diz Protágoras nesse mesmo diálogo: quando o aluno começa a ler e começa a compreender o que está escrito, dão-lhe a ler obras de bons poetas, prenhes de conceitos morais. Do mesmo modo procedem os professores de cítara, enviando esforços para deixar temperantes os meninos e desviá-los da prática de ações más. Isso nos interessa particularmente porque Protágoras aqui se refere especificamente à tarefa de um professor. E veja, como ele diz que um professor forma o aluno em termos éticos, morais, públicos ou privados. A primeira questão importante é que, para Protágoras, isso não se desvincula do próprio conteúdo a ser ensinado. Né? Quando damos a ler os bons poetas, damos exemplos. Né? É claro que ele está aqui se referindo à Ilíada. Né? Quando na Ilíada nós lemos a coragem que Heitor tem, né, de enfrentar Aquiles, mesmo sabendo que ele é mais fraco. Né? Mesmo sendo Heitor um pai recente, que vê o filho antes da batalha. Ele sabe que o seu dever moral, cívico, o seu compromisso para com a polis, né, com a comunidade política que ele vive, é mais forte do que o apego à sua própria vida individual. E vai e encontra. Temos aqui um exemplo de coragem. Como temos também na literatura um exemplo de covardia. Se nós trouxéssemos isso para o Brasil, eu poderia pensar, por exemplo, no Romanceiro da Inconfidência, né, no qual a figura ali narrada de Tiradentes é a figura da virtude cívica que luta pelo ideal republicano acima do amor à sua própria vida. Isso não está em momento nenhum separado da literatura, né, porque a literatura está impregnada de exemplos, né, bons e maus, de coragem ou de covardia, de solidariedade ou de egoísmo. Portanto, a formação ética não está em momento nenhum para Protágoras separada do próprio conteúdo escolar, né, de português, de história, seja lá do que for. Mas há um segundo ponto aqui importante, quando ele fala, ao tocar cítara, eles ensinam os meninos a serem temperantes. Né? Temperantes talvez nós poderíamos traduzir hoje por equilibrados, né? Temperado, que não tem sal demais, nem menos. Né? Isso é uma virtude fundamental para a vida grega. Né? Como que um professor de cítara ensina o seu aluno a ser temperante? Claro que não é dizendo para esse aluno, seja temperante, né? Não faça assim, faça assado. É mostrando para esse aluno como é interpretar uma canção de um modo equilibrado. Né? É pela prática não discursiva do professor que ele ensina a ser temperante. Se eu pudesse usar um exemplo agora, um professor de educação física ensina os seus alunos a serem aguerridos na luta pela vitória, mas serem leais com seus companheiros e com seus adversários, menos pelo que ele diz e mais pelo que ele exige, nas próprias práticas cotidianas. Né? Nós não ensinamos os alunos a gostar de música, lhes dizendo, goste de música, é muito importante para a sua formação. Talvez baste nós expormos os nossos alunos a uma boa música, aquilo que nós consideramos boas músicas, bons exemplos de música, e nós cultivarmos músicas como algo importante na nossa vida. E nós voltamos assim ao começo da nossa fala, a Aristóteles, para quem a formação moral, mais do que um problema de difusão de conhecimento, mais do que problema discursivo, é uma formação de hábito. Né? Diz ele num outro livro, igualmente importante, que é Ética Nicômaco, o seguinte: a virtude, né, a formação ética, né, a virtude recebe do ensino a geração e o desenvolvimento. Por isso necessita de experiência e de tempo. A ética provém do hábito, do ethos. Portanto, as virtudes não se geram por natureza ou contra a natureza, mas se geram em nós, nascidos para recebê-las, aperfeiçoando-nos mediante o hábito. Nós as conseguimos pela ação, porque como nas outras artes,
o que é preciso primeiro aprender para fazê-lo, aprendemos fazendo, tal como nos tornamos construtores construindo, tocadores de cítara tocando. Assim também, realizando ações justas, ou sábias, ou fortes, tornamo-nos sábios, justos ou fortes. Portanto, para Aristóteles, nós ensinamos a alguém a solidariedade como princípio ético da vida pública, menos por aquilo que nós dizemos ser a solidariedade, pela veiculação do conceito de solidariedade, do que por ações solidárias que nós temos em relação aos nossos alunos. E exigindo deles que pratiquem a solidariedade, né? Não que saibam a definição de solidariedade. O que Aristóteles quer chamar a atenção é que o ensino da virtude não corresponde ao ensino de uma informação. Né? Uma informação é muito fácil de se ensinar. Né? Por exemplo, se vocês não sabiam, eu lhes digo que Aristóteles foi um aluno e discípulo de Platão. Vocês não sabiam, ficaram sabendo. Ora, a virtude moral é muito mais do que isso. Né? Não basta eu lhes dizer que a honestidade é uma virtude. Ensinar a ser honesto pode até contar com uma frase como essa, mas é muito mais do que isso. Por isso exige muito tempo. Né? E exige, sobretudo, que o professor, por meio das suas ações, por meio das suas práticas, né, demonstre aos seus alunos o valor de uma virtude como a solidariedade e como a justiça. Que nós ensinamos muito mais do que pelas nossas preleções, pelos nossos exemplos. E um último alerta importante é que, da mesma maneira, diz Aristóteles, que nós ensinamos aos outros as virtudes como a solidariedade ou a justiça, nós ensinamos os vícios, o racismo, o preconceito. Tudo isso aparece, ao meu ver, de uma maneira muito bonita num trecho de Padre Antônio Vieira, que eu leio para fechar com vocês isto. Diz Vieira, no sermão da 60ª, o seguinte: reparai, entre o semeador, ou o professor, e o que semeia, ou aquele que ensina, há muita diferença. O semeador e o pregador é o nome, assim como o professor é o nome. O que semeia, ou o que ensina, o que prega é a ação, e as ações são as que dão ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou de professor, ou ser professor ou pregador de nome, não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem e educam o mundo. Hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obras são tiros sem balas. Atroam, fazem barulho, mas não ferem. O pregar e o ensinar, que é falar, faça com a boca. O pregar, assim como o ensinar, que é semear, faça com a mão. Para falar ao vento, bastam as palavras. Para falar ao coração, são necessárias obras, assim como para ensinar a virtude, né, seja na vida pública, seja na vida privada. Encerro por aqui as reflexões que eu tentei trazer. Desejo a vocês um bom curso. Até a próxima. Até logo.